Bom dia a todos, amados irmãos e irmãs. Neste sábado da oitava de Páscoa, nós queremos, com a Virgem Maria, acolhermos o dom do ressuscitado. Celebramos em toda a oitava o dia mesmo da ressurreição. E, como já disse ontem, os evangelhos têm nos acompanhado justamente na experiência do Cristo ressuscitado. O de hoje faz como que um resumo das várias aparições do Cristo ressuscitado. Nós queremos então pedir que a Virgem Maria, ao longo desse dia, seja aquela luz que nos guia no caminho do Senhor, no caminho da vida ressuscitada com nosso Senhor. O evangelho de hoje é o de Marcos, no capítulo 16, versículos 9 a 15. Marcos 16, 9 a 15. Invoquemos o Espírito Santo que disponha nosso coração e nosso interior para a acolhida fecunda desta palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia, após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria que pudéssemos fazer um pequeno paralelo entre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, que tem narrado aquela história desde que o paralítico na entrada do templo foi curado, né? E aí toda vamos dizer assim, a bagunça que se desencadeou a partir daí, porque justamente os discípulos Pedro e João acabaram sendo levados ao Sinédrio, foram julgados e assim por diante, né? Então, e aí na leitura de hoje, o que nós temos é justamente uma segunda chamada dos chefes, dos sacerdotes, dos anciãos e dos escribas, que ficaram desconcertados porque estavam diante de um fato irrefutável. O homem paralítico que ficava na entrada do templo estava caminhando, certo? Então nós temos aqui um fato incontestável. E, por outro lado, o Evangelho também nos apresenta um fato incontestável. Várias pessoas tinham visto o mesmo que tinha sido crucificado, sepultado, ressuscitado. Maria Madalena, os 2 discípulos que Marcos aqui fala são os discípulos identificados por Lucas como os discípulos de Emaús, e depois os próprios 11 reunidos que também então finalmente viram, mas mesmo assim não quiseram acreditar. Então nós temos no primeiro momento um fato incontestável. Isso para nós é bem importante. Precisamos entender aquilo que é incontestável na nossa fé. Nós temos dados, fundamentos firmes na nossa fé. A ressurreição de Cristo é basilar para a nossa vida de fé. Tanto que São Paulo, no capítulo 11 ou 15, agora não lembro, da primeira carta aos Coríntios, vai desenvolver
toda a sua teologia da ressurreição e vai dizer que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé e nós ainda estamos nos nossos pecados. Então, aqui justamente darmos o peso e o valor a esses dados fundamentais para a nossa fé. Você realmente acredita na realidade, inclusive na veracidade histórica da ressurreição de nosso Senhor? Ou você ainda fica, talvez, por ouvir muitas outras coisas, ideias de gente que não tem noção, ou às vezes até na internet, dando ouvidos a outras coisas? Temos aqui uma verdade histórica da ressurreição de nosso Senhor. O sepulcro realmente foi visto vazio. As pessoas que conheceram o Senhor antes, que viveram com Ele antes, depois o viram e fizeram experiência dele vivo e ressuscitado. Tocaram nele, comeram com ele. Isso não pode ser refutado, isso não pode ser contestado, certo? Então, em primeiro lugar, isso. Ao mesmo tempo, então, eu quero colocar em paralelo justamente isso. Nós temos o fato da ressurreição e o fato da ação do ressuscitado na vida das pessoas. Um exemplo, então, está no paralítico. Foi a fé no Cristo ressuscitado, anunciado por Pedro e João, que fez com que ele pudesse ser curado. Pedro tinha dito para ele: ouro e prata não tenho, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ressuscitado dos mortos, levanta-te e anda. Então, nós temos aqui um outro fato incontestável, que nosso Senhor entra na vida das pessoas, converte, muda a vida das pessoas. E nós não podemos ficar longe do número destes que estão fora, do número destes que estão que tiveram a experiência do Cristo ressuscitado e que, portanto, tiveram a sua vida transformada por Ele. Esse é o primeiro fato. Depois, o segundo paralelo que nós podemos fazer é em relação aos discípulos que não queriam compreender, que não queriam aceitar a ressurreição, né, que ficaram assim, justamente incrédulos, né, e os fariseus, chefes dos sacerdotes e os escribas, que também não conseguiam e não queriam aceitar a realidade do milagre que tinha sido operado por Pedro nesse senhor, nesse paralítico. Então aqui o que nós precisamos fazer é justamente isso, né? Ver quais são as barreiras que nós estamos colocando para a fé. Uma fé que envolva a vida como um todo, uma fé que contemple todos os aspectos e âmbitos da nossa vida. Tem alguma coisa que você não deixa ser iluminada pela fé? Tem alguma coisa que você não deixa ressuscitar com Cristo na sua vida? Que fica, portanto, na vida velha, na vida de pecado, na vida de vício? Nós precisamos acordar, amados irmãos e irmãs. Não fiquemos nessa situação porque, vejamos, nosso Senhor repreende aqueles que não queriam acreditar e que tinham, por isso, o coração endurecido. Aonde nós vamos com isso? Né? E sejamos atentos. Né? E, por fim, nós temos um terceiro paralelo importante entre a primeira leitura e o Evangelho, que é justamente, por um lado, o mandato de Nosso Senhor, ide pelo mundo inteiro e anunciar o Evangelho a toda criatura, e por outro lado, a resposta de Pedro e de João àqueles que estavam questionando eles. Diziam os dois: julgai por vós mesmos, se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós, não nos podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Vejam a atualidade dessas palavras dos apóstolos. Julgai vós mesmos se é justo diante de Deus que obedeçamos a vós e não a Deus. A quem nós temos obedecido nessa vida? Quem tem tido mais peso? Que palavra tem tido mais peso? Ficamos perdidos, às vezes, feito barata tontas, sobretudo, desculpa o termo, né? Mas sobretudo no meio dessa confusão que a pandemia tem nos colocado, e nos preocupamos com tantas coisas, perdemos a paz por causa de tantas coisas e nos deixamos levar por uma vida, uma mentalidade, por preocupações que nos fazem perder a confiança em nosso Senhor. Aonde vamos com isso? Por isso, aqui está, amados irmãos e irmãs,
Anunciemos, manifestemos com a boca, falemos daquilo que vimos e daquilo que ouvimos, daquilo que experimentamos. Ou aqui, repito, nós não temos uma experiência real de Nosso Senhor? Nossa fé não é clara, não é objetiva, não toca a nossa vida? Nós temos vivido o que de engano até então? Se até aqui, como diz a própria Escritura, o Senhor nos acompanhou, nos sustentou, nos conduziu, por que no meio desse tempo tão tenebroso e tão difícil não há de nos sustentar? Como viveram as gerações passadas que passaram por guerras, por doenças, por epidemias? Não foram elas sustentadas pelo Cristo? Não foi a fé no Cristo vivo e ressuscitado aquilo que sustentou e que fez com que seguissem adiante e tivessem discernimento e luz para encarar todas as dificuldades naquele tempo? E por que não pode ser hoje? Por que não pode ser hoje o Cristo nosso consolo? O Cristo vivo e ressuscitado a nossa alegria. O Cristo vivo e ressuscitado, aquele que nos impulsiona a sairmos de nós mesmos, com os cuidados que temos que ter. Lógico, aqui não há contradição nenhuma, mas que preocupação temos tido pelos mais necessitados? Que tempo temos empregado na formação da nossa fé, na vivência da nossa vida de oração? São essas coisas que vão nos dizer o quão dispostos nós estamos para anunciar o Cristo. Não há barreiras, amados irmãos e irmãs, para esse anúncio. Vejam que o mundo inteiro já ouviu falar de Cristo. Nos 4 cantos do globo nós temos pessoas que, de um jeito ou de outro, ao longo da história, puderam reconhecer a Cristo. Logicamente, não todas as pessoas, mas mesmo nos lugares mais hostis à fé, nós temos ao longo da história gente que foi testemunhar o Cristo. Pensemos no Oriente, pensemos na África, onde há tantas outras crenças e que muitas vezes são hostis, mas por todo o globo terrestre, né? Nos 4 cantos do mundo, como dizia, né? Nós temos sim o Cristo anunciado, porque esse foi o mandato de Cristo, ide pelo mundo inteiro. E os do passado começaram com os discípulos, e nós vamos deixar de fazê-lo? Não tem cabimento, né? Façamos a nossa parte. Quais são os cantos da nossa cidade que precisam ser alcançados pelo Cristo através da nossa caridade, pelo Cristo através da nossa oração, pelo Cristo através do nosso sacrifício, pelo Cristo através do nosso sorriso, da alegria própria da vida cristã? Quais são os lugares que precisam ser alcançados aqui na nossa cidade? Aonde o Senhor nos envia para anunciarmos o Evangelho, para anunciarmos a ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Passemos agora aos nossos avisos. Ao longo da semana que vem, nós teremos a visita do nosso bispo. Deveria ser algo bem diferente, né? Nós estávamos nos preparando, nos programando para fazermos algo muito melhor, vamos dizer assim. Mas a data prevista em março entrou de cheio naquele período da bandeira preta. Nós ainda estamos com tantas inseguranças quanto aos protocolos, pelas mudanças, pelas dificuldades, enfim. Então nós tivemos que restringir muito a nossa programação com o bispo, até por outros compromissos que ele acabou tendo que assumir. Vai estar conosco ao longo dessa semana, chega no domingo à noite já, e fica conosco até sábado à noite. Vai celebrar à noite em algumas comunidades, e ali, logicamente, quer também ter a oportunidade de conhecer um pouco a realidade de cada um, né, de cada comunidade, onde ele for. Serão poucos os lugares visitados, evidentemente, né, mas ele vem com alegria e disposição para justamente ser essa figura do Cristo, cabeça da igreja, que vem confirmar os irmãos na fé. Ele vem justamente para nos trazer essa presença tão viva do Cristo no meio de nós. Então, que possamos, nos lugares onde ele for visitar, acolhê-lo com muita alegria, com muita disposição, façamos o melhor, né? Porque ele mais do que nunca Cristo no meio de nós e nós queremos poder acolhê-lo da melhor forma, certo? Então, serão algumas capelas, algumas comunidades que vão receber a visita do bispo com a missa e uma pequena conversa, algum momento que ele vai se colocar à disposição daqui a pouco para conhecer, para responder algumas coisas, enfim, nós estamos programando isso, certo? Aproveito para dizer que
aquilo que estava programado, ou seja, que ao longo da visita nós teremos o encontro do bispo com os crismandos, a confissão dos crismandos e as próprias crismas, infelizmente não vai acontecer, né? Prudentemente, eu julguei que seria inviável nós confirmarmos essas coisas sem saber exatamente, porque os protocolos estão mudando a recém, né? Ontem às 18 horas que saíram as últimas orientações do governo do município, né? Não sabemos se o governo do estado planeja alguma outra alteração para o início da semana. Então, infelizmente, nós estamos num tempo de instabilidade ou de incerteza quanto aos protocolos. E isso me causou insegurança no que diz respeito a fazer aquilo que tínhamos programado, né? Então, não vamos ter, infelizmente, as crismas. Pensem você se tivéssemos marcado e depois tivéssemos uma limitação de 30 pessoas. O coitado do bispo teria que ficar rezando crismas uma atrás da outra e nós estaríamos limitadíssimos no número de pessoas que poderiam participar, né? As crianças talvez nem poderiam ter junto de si os pais e os padrinhos. Como seria isso, né? Então, aproveito aqui para agradecer e reconhecer de coração todo o esforço dos catequistas em preparar as crianças, né? Peço que mantenham vivo o contato com os pais e com as crianças, né? Nós estamos usando dos meios que nos cabem para conseguir junto ao governo do município autorização, ou mais do que autorização, né? O apoio, né? Para a realização da catequese com todos os cuidados, né? Então, porque ainda algumas turmas nem conseguiram terminar os últimos encontros preparatórios para a Crisma. Então, vocês podem ver que é toda uma situação, infelizmente, bastante delicada, que me forçou a tomar essa dolorosa decisão de não fazermos as Crismas desta vez, mas eu me comprometo em buscarmos o quanto antes a oportunidade de contarmos com o Bispo novamente, para que ele então confira a Crisma aos nossos jovens, certo? Então, estamos tentando programar para o quanto antes, assim que as coisas forem possíveis, a retomada da catequese ou o início das novas turmas, né? Repito, mantenham o contato com as famílias, com as crianças. Peço que as catequistas procurem, então, incentivá-los à vida de oração, né? Daqui a pouco mandando algum texto, alguma coisa também para que possam ler, refletir, estudar, rezar, enfim, né? E acima de tudo que justamente vão pedindo toda essa paciência e essa compreensão da parte dos pais. Podem dizer também que o padre está completamente à disposição, né? Aqueles que precisarem vir conversar, enfim, marcar, mesmo que à distância, nós estamos aí para tentar ajudá-los também a compreender toda essa situação delicada. Temos falado sobre essa situação da catequese e se for o caso, então, podem vir nos procurar, certo? Ainda sobre a catequese, nós temos os livrinhos de catequese que já chegaram, estão aqui à disposição na secretaria da paróquia, então nós convidamos os pais a que venham buscá-los, certo? Por fim, reforço o convite a que todos façam o cadastro do dízimo, porque é importante para que a gente possa melhor atender a comunidade como um todo, né? E esse cadastro não serve só para o dízimo, serve também para toda a questão sacramental e tudo mais. Então, peço que zelem por isso. Aqueles que sabem de pessoas que não conseguiram fazer ou que talvez tenham dificuldades nisso, nos comuniquem. Se precisar, a gente faz o plantão em alguma comunidade, alguma capela, para tentar atendê-los da melhor forma, certo? Por fim, né, último ponto, como sempre, queremos rezar pelos aniversariantes, né? A vida de vocês é um dom, a vida daqueles que hoje celebram também o dom do matrimônio nos alegra muitíssimo. Nossa igreja é feita justamente de células que nós chamamos de igrejas domésticas, famílias constituídas no amor, na graça de Deus, pelo sacramento do matrimônio. E nós queremos pedir que Deus, então, seja para todos vocês sustento, fortaleza em todos os momentos. Confiamos vocês àquela que é poderosa na intercessão, a Virgem Maria, pedindo que não lhes falte em nada. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos a oração a São José, pedindo então também pelos aniversariantes, os que fazem também aniversário de matrimônio, bem como pelas famílias que têm sofrido a dor da perda, do luto, como também pelos enfermos. Rezemos por todos vocês nas suas diferentes necessidades. Glorioso São José, que fostes exaltado pelo Eterno Pai, obedecido pelo Verbo encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e fosse por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paternal, a quem vos invoca com filial confiança, e alcançai-me as graças de que vos peço. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede, depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte na graça de nosso Senhor. Amém. Antes da bênção, o padre acaba de lembrar, nós temos também o convite a aproveitarmos a ocasião de receber as indulgências desta festa da misericórdia que nós celebramos neste final de semana. O segundo domingo de Páscoa é sempre o domingo da misericórdia, a festa da misericórdia, pedida por Nosso Senhor através de Santa Faustina e justamente instituída pelo grande Papa São João Paulo II. Nós então estamos celebrando neste final de semana essa graça preciosa que é a misericórdia de Deus, que se derrama do seu coração transpassado e ressuscitado, que pulsa de amor por nós e quer alcançar os que agonizam, os que vivem nos pecados mais horrendos e quer fazê-lo também através de nós, da nossa oração. Rezemos pelos que vivem no pecado. Rezemos para que não desanimem e não desistam jamais de si mesmos e possam chegar a ter a certeza do amor com que são amados por Deus, mesmo nas mais tenebrosas circunstâncias da vida. E aproveitemos também para nós mesmos essas circunstâncias tão especiais da graça de Deus. Façamos a nossa confissão, assim que possível, no espaço de 8 dias, após a festa. Façamos a nossa oração neste final de semana, neste domingo da misericórdia, pelo Santo Padre, o Papa. Reforcemos a nossa aversão ao pecado, mortal sobretudo, mas também venial. Participemos da missa e comunguemos nas intenções, na intenção, no desejo de lucrarmos essas indulgências, para que então também nas indulgências, nas graças que Deus derrama através delas, nós ainda sejamos mais fortalecidos na nossa vida de fé e gozemos ainda mais da força do ressuscitado que conforma e converte a nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça e permaneça sobre vós, vossos lares, vossas famílias, vosso descanso nesses dias de santificação do dia do Senhor. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, pela intercessão da Virgem Maria, de São José e de São Pedro. Ide em paz. Fiquem na paz do Senhor. Bom e abençoado final de semana.